Prontinho, pessoal, iniciando a nossa aula, né, relacionado ao aspecto da fisiologia do exercício com a parte cardíaca. Né? Então, nós temos, em relação ao curso de vocês, nós temos algumas áreas de atuações. Né? É tão importante a gente estudar a parte cardíaca logo depois da parte respiratória, justamente porque, né, as nossas áreas de atuação, nós temos que entender esse entendimento, essa atuação de forma preventiva, né, do risco cardíaco. O coração hoje é responsável pela principal causa de morte, né, isso a nível mundial. Então a gente tem um trabalho bastante enfático, né, nessa área fisiológica. Porque a gente vai trabalhar de forma preventiva, a gente vai trabalhar da forma de reabilitação cardiovascular e, em outros momentos, nós vamos trabalhar em melhora dessa performance cardíaca, né, essa aptidão cardíaca. Então, é muito importante a gente saber como acontece fisiologicamente essas reações fisiológicas cardíacas perante a intervenção de um exercício físico, seja ele aspecto de reabilitação, ou seja, aspecto da parte de melhora da capacidade fisiológica. Então, pessoal, veja bem, eu vou fazer uma pequena, né, nós vamos relembrar um pouco dessa parte da fisiologia humana que vocês estudaram, né, em relação ao sistema cardíaco, e depois a gente começa a fazer uma aplicação relacionado com o exercício físico. Então, nós vamos ver alguns parâmetros, né? Aqui eu já coloquei para vocês aqueles, no processo dos neurotransmissores, o que esses hormônios, na verdade, que vão ter influência no nosso sistema cardíaco. Então, aqui nós temos os nossos grupos das catecolaminas, né, que fazem parte a noradrenalina ou norepinefrina, e a nossa adrenalina, né, ou epinefrina. Então, são dois hormônios que fazem parte desses grupos das catecolaminas que vão agir diretamente no nosso sistema cardíaco. Né? Então, eles são secretados lá nas suprarrenais, entendeu? São aquelas duas glândulas que ficam acima dos seus rins, né? Ou chamado também de glândulas adrenais. Por isso que se fala sobre o aspecto de hormônios adrenérgicos, né? Então, vem lá das nossas glândulas adrenais. Então, são nossos percussores, entendeu? Nós temos a parte do sistema nervoso, que a gente vai ver daqui a pouco. A nossa parte química também faz parte da nossa estimulação cardíaca, utilizando esses neurotransmissores, né? Então, pessoal, já que nós estamos vindo da parte do sistema muscular, do processo de despolarização, aqui o nosso sistema cardíaco não vai se diferenciar o processo de despolarização celular, né, nesse músculo. O que vai envolver são aonde vem o mecanismo, né, principal do comando, que vem a nível via sistema nervoso, justamente com o nosso bulbo, né? Então nós temos que é o nosso controle da frequência cardíaca, principalmente aspectos de despolarização cardíaca. O nosso bulbo é a prolongação da nossa medula espinhal. Então, pessoal, nós temos aqui processo de despolarização do nosso sistema cardíaco, onde nós vamos ter as particularidades, principalmente relacionados aos nossos receptores específicos, né? Nós temos aqueles hormônios, adrenalina e noradrenalina. Nós vamos ver daqui a pouco, né, as funções específicas de cada um. Porém, nós precisamos também entender que esses dois hormônios, eles só vão agir diretamente no meu sistema cardíaco porque nós temos receptores específicos para adrenalina e noradrenalina, que são eles, o alfa, beta 1 e o beta 2. Né? Então, nós temos aí, pessoal, os nossos receptores cardíacos ou receptores adrenérgicos, também pode ser descrito dessa forma, né? Então, receptores alfa, ele tem as funções principais
relacionada à vasoconstrição das arteríolas. Quando a gente fala em vasoconstrição, pessoal, nós estamos falando um processo principalmente de regulação, né, a nível de pressão arterial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pressão arterial também. Então, pessoal, essa vasoconstrição nós estamos fazendo o quê? Fechando esses vasos sanguíneos, no caso aqui as arteríolas, né, onde você tem os seus vasos sanguíneos que funcionam aí como, né, sistemas de canais, né, para poder circular o nosso sangue em si. Então, pessoal, quando eu tenho uma vasoconstrição, eu tenho uma contração que faz o quê? Diminui, né? Faz uma contração diminuindo esse espaço por onde o sangue vai passar, certo? Então, ou opostamente, como a vasodilatação. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo o quê? Fechamento, né? Diminuição desse vaso sanguíneo. Quando é vasodilatação, ele faz aumentar, expandir, ou seja, aumenta o espaço por onde o sangue vai passar. Nutrir os músculos, né, vísceras, e faz parte também a quebra de glicogênio. Né? Então, ela favorece essa quebra de glicogênio, que é o glicogenólise, certo? Já o beta-1, pessoal, nós temos o quê? O aumento da frequência cardíaca, o aumento da contratilidade cardíaca e aumento também da quebra de lipídios, que é a lipólise. Já o beta-2 aqui, nós temos o oposto, olha só, vasodilatação das arteríolas. Então, comparado ao alfa, o alfa faz vasoconstrição, né, faz essa contração das arteríolas, e o beta-2 já está responsável por vasodilatação, ou seja, de forma oposta, né, vai dilatar esses vasos sanguíneos, né, das coronarianas. E também favorece a broncodilatação, ou seja, a dilatação dos brônquios, né, vai ter uma expansão dos brônquios. Daqui a pouco eu explico o porquê dessa relação da broncodilatação com o beta-2. Tá? Então, continuando aqui, pessoal, veja bem, então esses receptores adrenérgicos, nesse caso aqui nós estamos falando sobre a noradrenalina. Então, a noradrenalina ela vai ter como receptor adrenérgico lá no coração, nós vamos ter principalmente o quê? Principalmente o alfa e o beta-1. Né? Então, nós acabamos de ver as funções deles, que favorece principalmente o controle, né, da nossa pressão arterial. Então, esse hormônio, a noradrenalina, então, uma das principais funções dela é regulação da nossa pressão arterial. Ela favorece também a quebra de glicogênio, aumento da frequência cardíaca, contratilidade cardíaca e a quebra de lipídio. Já a adrenalina, pessoal, ela já tem mais receptores. Ela tem mais receptores adrenérgicos para ela, aumentando o quê? O beta-2, né, favorecendo essa vasodilatação, né, das arteríolas coronarianas e a broncodilatação. Por que esses dois aspectos fisiológicos, pessoal, que precisa em relação à nossa adrenalina? No momento que a gente secreta adrenalina, principalmente com exercício, e quanto maior a intensidade do exercício, o que a gente precisa? A gente precisa de quê? Melhorar principalmente a circulação sanguínea, né? O nosso consumo de oxigênio também vai ser aumentado. Então, nós precisamos também uma parte anatômica para favorecer essa expansão, esse consumo. Né? Então, nós vamos ter um aumento dessa contratilidade cardíaca, né? O coração vai bater mais rápido, vai bombear maior quantidade de sangue. Daqui a pouco a gente vai ver também sobre o débito cardíaco. Então, nós vamos precisar, então, de um hormônio que faz o quê? Dilata essas arterias coronarianas, porque a minha pressão também, a tendência dela é aumentar, né? E nós precisamos também uma dilatação dos meus brônquios, por quê? Para favorecer uma melhor captação de oxigênio. Né? Então, a gente dilatando os brônquios, nós temos o quê? Uma melhor passagem desse ar e, consequentemente, a gente tem um favorecimento também da captação, né, desse oxigênio, tá? Para fazer aquele processo, só relembrando, aquele processo da hematose, né? Essa troca gasosa também, tá?
onde o organismo vai captar o oxigênio e vai jogar fora esse gás carbônico, excretar esse gás carbônico aí a nível pulmonar. Ok? A noradrenalina a gente já discutiu, tá? Bom, pessoal, alguns aspectos aí relacionados, né, com o nosso dia a dia, os elementos paralelos aí que faz parte muito desse mundo relacionado com o aspecto de exercício físico, a gente não pode deixar, às vezes, fazer um paralelo sobre a parte de suplementos, né, de suplementação. Então, a gente, às vezes, tem muita mídia errada, né, até a indústria farmacêutica acaba tentando enganar a parte do público em relação ao nosso sistema cardíaco. Por exemplo, o que tem a ver o nosso tecido endotelial e óxido nítrico, ou chamado também de monóxido de hidrogênio, né? De nitrogênio, desculpa. Então, pessoal, esse tecido endotelial, ele produz esse óxido nítrico, justamente porque ele tem função de vasodilatação. Então, toda vez que você tem, por exemplo, você está durante um exercício físico, você pode reparar que você tem uma dilatação das suas veias, né? Então, o que acontece? Na verdade, esse óxido nítrico, ele também tem a função de fazer essa dilatação, justamente para melhorar o quê? A circulação do sangue, a oxigenação, enfim. Então, ele já causa esse óxido, essa vasodilatação. Então, esse tecido endotelial, o endotélio, ele acaba produzindo esse óxido nítrico, é um gás, né? Tem que ter, ele já é um gás. Agora, veja bem, o que a indústria farmacêutica fez? Né? De forma bastante assim, eficiente, né? E, ao mesmo tempo, enganadora. Eles estão aí vendendo no mercado de suplementação, agir diretamente do sistema cardiovascular, esse gás numa cápsula, né, para vender como forma de nutriente, né? E tem como, farmacologicamente, você pegar um gás e colocar dentro da cápsula para você tomar e melhorar o seu sistema cardíaco. Então, isso aí é só uma mentira, na verdade, né, uma enganação. Não existe cápsulas de gás para você melhorar a sua performance cardíaca, né? Então, isso na verdade, é só dinheiro jogado fora, mas está aí à disposição do mercado para quem quiser, né, rasgar dinheiro, ok? Mas é só para vocês terem o entendimento também e tem essa relação do nosso óxido nítrico, né, com a parte do nosso tecido endotelial e o que eles representam na nossa parte cardíaca também. Bom, pessoal, em relação ao nosso volume sanguíneo, então, durante o exercício físico, nós temos um aumento cerca de 400 a 500 ml, né? Tudo depende também da nossa intensidade e duração do exercício, seja qual for, ou exercício de reabilitação, ou exercício também de força. Tá? Então, nós temos aí um aumento desse volume de sangue, ou seja, esse transporte, né, essa capacidade nossa de transportar oxigênio, ela é aumentada também, e por dois mecanismos distintos, ok? Justamente para compensar a redução aguda do nosso volume plasmático, tá? E a outra sobre o processo do aumento da proteína albina, né? A albumina, a nossa proteína que libera bastante no nosso volume plasmático, ou seja, no nosso plasma, né? Então, durante o exercício físico, pessoal, nós temos uma perda considerável de água, do nosso volume plasmático. Nós estamos perdendo água. Tá? Só um minuto aqui.
Prontinho. Bom, pessoal, retornando aqui, tá? Então, como eu estava falando para vocês, nós temos o nosso volume sanguíneo, a tendência é que ele aumente consideravelmente como processo para compensar uma perda excessiva de água, né, durante o exercício, e existe também um aumento, né, da nossa albumina, que é uma proteína, tá, na nossa corrente sanguínea. Okay? Continuando aqui. Bom, falando em fluxo sanguíneo, pessoal, nós vamos ver a questão do nosso débito cardíaco, né? Ou seja, esse volume minuto de sangue ou a quantidade de sangue, né, que faz parte do seu fluxo por minuto, né? Então, o que é o nosso débito cardíaco ou fluxo sanguíneo por minuto? Na verdade, é o nosso volume sistólico, que é essa quantidade de sangue que é ejetado durante a sístole, né? Daqui a pouco já vou falar sobre os dois processos da fase sistólica e a fase diastólica, né, na nossa pressão arterial. Então, o momento da sístole, esse volume sistólico, ou seja, quando o coração contrai essa quantidade de sangue que é ejetado e relacionado com a nossa frequência cardíaca. Então, quantidade de sangue que é ejetado e a frequência que ela é ejetada. Quantas vezes seu coração está batendo por minuto. Isso influencia no nosso fluxo sanguíneo. Nós podemos perceber que esses fatores, eles são alterados, principalmente por esses 4 níveis, tá? Postura. Por exemplo, a maioria de vocês agora deve estar aí sentado ou deitado, né, acompanhando a aula. Então, você tem um débito cardíaco considerado, baseado na sua frequência, né, cardíaca, você está em repouso praticamente, ou você está repouso sentado ou deitado, então você tem um nível de fluxo sanguíneo. Agora, você passou a assistir a aula em pé e andando, então você vai ter um fluxo sanguíneo aumentado, certo? Porque você vai aumentar a sua frequência cardíaca, porque você começou a fazer movimento e em pé, certo? E seu volume sistólico também, consequentemente, vai ser aumentado o seu débito cardíaco ou fluxo sanguíneo por minuto. O processo de respiração, quanto mais você precisar, quanto maior o seu consumo de oxigênio, quanto mais você precisar de oxigênio, o seu débito cardíaco também vai ser aumentado, né? Justamente para compensar. Então, pelo processo da homeostase, você tem que compensar através do sistema cardíaco sua parte respiratória e vice-versa. Okay? Qualquer exercício físico, seja de qualquer intensidade, né, e duração, ela vai ter um aumento no nosso débito cardíaco. Né? Depois vou colocar os gráficos, a gente vai comparar certos tipos de exercícios, tá? Comparando esse processo do débito cardíaco em si. E a estimulação autonômica, ou seja, essa estimulação através das catecolaminas, adrenalina ou noradrenalina. Você pode estar até sentado, né, ou deitado. Você recebeu uma notícia aí maravilhosa, né? Liberou muita adrenalina. Essa adrenalina vai lá no seu sistema cardíaco, vai aumentar a sua frequência cardíaca, em cima o seu volume sistólico também vai ser aumentado e seu débito cardíaco vai ser aumentado também. Então, até os hormônios, eles influenciam, eles alteram o nosso fluxo sanguíneo. Bom, continuando ainda sobre o processo de fluxo sanguíneo, pessoal, nós temos, né, esses vasos sanguíneos, só para deixar aí colocado aí para vocês, tá bom? Só relembrar essa parte anatômica aí das artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá? A parte anatômica da nossa circulação sistêmica, né? E nós temos outros determinantes em relação ao fluxo sanguíneo. Veja bem, o bombeamento cardíaco, a gente acabou de ver, né, sobre esse processo da frequência cardíaca e volume sistólico. Nós temos outros momentos fisiológicos, né, funcionais. Por exemplo, retração diastólica das paredes arteriais. Quando a gente tem uma retração diastólica, a gente está dilatando, né, essa dilatação das nossas artérias. Então, quando a gente tem a dilatação das artérias, favorece o quê? O fluxo sanguíneo.
né? O fluxo sanguíneo, o sangue passa com maior facilidade. Tá? Compreensão venosa pela musculatura esquelética. E a pressão torácica negativa durante a inspiração. O que acontece nesse processo aí, pessoal? Veja bem, nesse slide aqui, a gente pode perceber de azul, tá? De azul está mostrando a parte dos nossos vasos sanguíneos, tá? As artérias, tá? E de vermelho aí, nós temos a nossa musculatura esquelética. Tá? Então, quando está à esquerda aqui, está mostrando quando nós temos uma musculatura relaxada. E à direita, no momento que nós temos uma contração muscular esquelética, fazendo o quê? Uma compressão venosa, né? Olha só, pela musculatura esquelética. Então, quando a gente faz uma contração esquelética, nós acabamos fazendo o quê? Uma vasoconstrição. Então, nós estamos colocando uma pressão nos nossos vasos sanguíneos, tá? Exercendo uma pressão interior, tá? Nos nossos vasos sanguíneos, aumentando também a sua pressão arterial. Então, toda vez que você faz uma contração mais vigorosa ainda na sua musculatura esquelética, você acaba pressionando, vasoconstringindo seus vasos sanguíneos, e, consequentemente, você o quê? Faz o quê? Diminuir também o nosso fluxo sanguíneo durante essa contração. Tá? Por outro lado, a nossa pressão arterial ela vai ser aumentada neste momento. É claro que vai variar de níveis, tá? Dependendo dessa intensidade, dessa compressão, o tempo que você está comprimindo o seu vaso sanguíneo, ok? Através da musculatura esquelética. Outro dado importante, pessoal, em relação ao nosso sistema cardíaco, ao nosso ciclo cardíaco. Só relembrando que o coração ele vai ter um ciclo, né, um ciclo intrínseco, tá? E nós vamos dividir em dois processos, né? A nossa pequena e grande circulação, né? Quando a gente fala em circulação, grande circulação, aquela circulação quando o sangue sai do coração, percorre todos os sistemas e volta até o coração. Nós temos também a nossa pequena circulação, né? Isso é só relembrando um pouco para vocês da fisiologia humana. Tá? A nossa pequena circulação é quando o sangue, ele bombeia o sangue, quando o coração bombeia o sangue até os pulmões, né? Fazer o processo de hematose, de oxigenação, tá? E retorna até o nosso coração. Nós também temos a nossa circulação cardíaca, né? O nosso ciclo cardíaco, onde o sangue vai percorrer somente dentro do coração. Então, pessoal, de azul aí, vocês estão vendo a parte do coração que estão carregando a parte do nosso sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico, né? A nossa parte esquerda aí do coração está de vermelho, o nosso sangue rico, né, em oxigênio, é o sangue arterial, simplesmente falando. Então, o sangue vai chegar pelas veias cava superior e inferior, né, pelo átrio direito, depois vai passar pela válvula tricúspide até o ventrículo direito e vai até os pulmões, né, vai pela artéria pulmonar até os pulmões e vai retornar, né, depois de ser oxigenado, fez aquela troca gasosa e vai retornar pelas veias pulmonares, apesar que vai ter sangue arterial, né, até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, né, pela válvula mitral, e vai ser bombeado para o corpo para passar em todos os seus sistemas. Então, isso é só relembrando para vocês o nosso ciclo cardíaco, tá? Ele vai ter grande importância, né, durante o processo de exercício, vai ter grandes alterações, né, em relação à frequência cardíaca, fluxo sanguíneo, ou seja, esse débito cardíaco ele vai ser direcionado, né, e vai influenciar diretamente no nosso ciclo cardíaco. Okay? Então, pessoal,
o nosso ciclo cardíaco, ele, claro que ele vai ter, paralelamente, o nosso processo também de despolarização, né? Então, nós vimos a zona de condução desse sangue, mas nós também temos a nossa parte, essa despolarização do coração, né? Então, nós sabemos se o coração ele iniciou com a contração dos átrios, né? Depois dos ventrículos, nós temos aquela fase entre as duas, essa transmissão entre átrio e ventrículo, ok? E isso é detectado também, daqui a pouco eu vou falar sobre esse eletrocardiograma, né? Justamente o nosso eletrocardiograma, que vai transmitir, né? Vai relatar essa parte do nosso ciclo cardíaco, nossa atividade elétrica durante o nosso ciclo cardíaco. Então, pessoal, aqui nós temos aqui, pessoal, a parte esquerda, né, a parte anatômica do processo de despolarização, né, nós temos os dois nódulos sinoatrial e atrioventricular, né, esse nódulo sinoatrial onde inicia o nosso processo de despolarização cardíaco, né, então vai vir a inervação cardíaca lá do bulbo, né, aonde vai desencadear todo o processo de despolarização cardíaca, depois vai passar para o nosso nódulo atrioventricular, né? Ele vai fazer a propagação através de todo o miocárdio, né, pelas essas fibras de Purkinje, né, ou chamado também de células marcapassos, okay, onde vai despolarizar todo o nosso sistema cardíaco, o nosso miocárdio, né? Então, aqui à direita nós temos vendo já esse processo de despolarização cardíaca, tá? Juntamente com o nosso ciclo cardíaco, essa zona condutora do sangue aqui durante o nosso ciclo cardíaco. Ok? Isso que apenas estou relembrando, tá, pessoal? Relembrando vocês a parte de fisiologia humana, trazendo um pouco, fazendo uma introdução, justamente porque para a gente aplicar, tá? Quando estiver aplicando os mecanismos durante o exercício, para a gente ter um melhor entendimento, tá bom? Dessa relação do sistema cardíaco e exercício físico, de forma aguda e também de forma crônica, tá? Então, deixa eu voltar lá com vocês aqui em tela, para a gente discutir algumas dúvidas, tá? E, pessoal, estou aberto às dúvidas. Eu não sei como é que está saindo o som para vocês. Minha voz está péssima aqui, tá bom? Tá garganta, enfim, coriza, nariz entupido, tá daquele jeito. Mas fiquem à vontade aí, fazer algumas perguntas, tá bom? Para a gente discuti-las aqui. Pode ser no chat também. Alguém? Tem uma pergunta no chat, professor? Tem uma pergunta no chat? Desculpa, porque eu não vi aqui. Deixa eu... É possível haver uma ruptura do vaso sanguíneo dependendo do exercício? Claro que é possível, fisiologicamente isso é bem possível, tá? Não só durante o exercício, okay? Fisiologicamente pode haver uma ruptura até você sentado aí assistindo a minha aula, tá? A questão que não... o exercício pode influenciar de maneira positiva ou negativa, tá? Qual que é esses processos, por exemplo? A longo prazo, tá? A longo prazo, o exercício físico ele influencia muito em algumas adaptações, tá? Tanto nos vasos sanguíneos como no coração, né? Favorecendo, por exemplo, uma melhor resistência, né, dos nossos vasos sanguíneos, de forma crônica, tá? Gradativa, ok?
que pode ser um aspecto negativo, por exemplo? Pessoas, por exemplo, que não está preparado para receber certos tipos de intensidade, ele não tem uma capacidade cardíaca e de vasos sanguíneos para receber aquele exagero de uma intensidade muito forçada, enfim, isso pode influenciar de forma negativa, né? Então, esse aspecto também de rompimento de vaso sanguíneo, pessoal, varizes, que vocês podem falar, né? Hemorragia